Eu sou Bruno Gonçalves, host do Era Uma Vez Podcast, e nesse episódio vamos falar sobre diversidade dentro do espectro de experiência do cliente. Você sabia que investir em diversidade te traz até mais lucratividade, mais dinheiro no bolso? Eu estou hoje com Cristiane Machado, não é isso, Cris? Isso. Vamos falar aqui sobre quanto diversidade também traz inovação e melhores experiências para o cliente e mais satisfação e tudo. Era uma vez. Dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Era Uma Vez Podcast, o podcast que traz experiência e muito mais para você conhecer histórias que valem a pena serem contadas. Isso acontece aqui no Era Uma Vez Podcast. Eu sou o seu host, Bruno Gonçalves, também palestrante, já impactei mais de 100 mil pessoas em diversas empresas por aí. E neste projeto tenho o propósito de trazer histórias memoráveis para vocês. Este podcast que já tem mais de 40 mil visualizações. A gente chegou ontem aqui neste canal do YouTube, no Spotify e no YouTube já conseguimos mais de 40 mil visualizações e com grandes executivos de empresas como IBM, AWS, Globo e muito mais. E hoje estamos aqui com ela, a musa, mais uma musa do CX aqui nesta mesa, nesta nobre mesa do CX, Cristiane Machado, fundadora e CEO e presidente da coisa toda, Cristiane Machado, da Negras da CX. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Bruno, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você e falando com todo o seu público. Maravilha, um público que a gente está construindo. Sim, Então, eu vi um podcast hoje de manhã seu e disse que só tinha 12, agora já tem 40 mil. a Ó, gente está você viu? evoluindo. A gente está evoluindo. Acelerado. Talvez quando for pro ar o seu, já tenha Isso, 100 mil. isso. E aí eu vou Talvez. dobrar, né, para 200 mil, né? Exatamente. A gente está nessa construção, Sim, que também faz parte do CX. A gente vai chegar lá. sim. E a gente sabe que nesse mundo do CX, não é só CX, não é só experiência do cliente, é também experiência do colaborador, é também experiência do usuário, e a gente vai falar hoje é também diversidade, mas a gente aqui se preocupa muito com a experiência do nosso convidado. Né? Você viu quando chegou, tem um suquinho, Hum. tem um salgadinho, que era para ser assado porque a gente é fitness, mas veio frito, mas eu juro que não fui eu, Não, tá adoro. não fui eu. E para trazer essa experiência, a gente tem uma surpresa para você, Hum. que é essa aqui. Ai, Para você colocar na sua estante e que lembrar coisa da mais gente. linda! Eu não sei se você é fã da cultura pop, né? Esse é um Funko e vem na caixinha normal de um Funko, mas é um Funko seu, com seu Ai, nome, tem até o númerozinho da sua gravação. Então, é um objeto ai. único, não tem outro no mundo para você lembrar da gente. Amei, amei. Lindo, lindo, lindo. Que Ai, que bom. bom. Ó, coloca lá na sua estante Com e depois manda certeza. pra gente como, Vou, como que ela tá lá na sua vou. estante, porque é pra ficar lá, pra Ai, você lembrar que da gente. amei. Obrigada, obrigada. Agora sim, indo pro tema, vamos falar de experiência do cliente, óbvio, Sim. mas como a gente tava falando nos bastidores, ninguém acorda depois da faculdade, aliás, depois do ensino médio e fala assim: mãe, pai, acho que eu vou fazer uma carreira em experiência do cliente. E eu acho que o caso também não foi assim com você. Não- Como que você chegou neste mundo maravilhoso da experiência do cliente? Me choca isso, viu? Já me chocou no passado isso, essa constatação que ninguém acorda para esse mundo maravilhoso. Bom, eu sou atriz de formação. Eu fiz faculdade de teatro, fiz artes cênicas. Eu estou chocado agora. E aí, enfim, o atendimento era uma possibilidade de trabalhar 6 horas por dia, logo eu poderia seguir a minha carreira de atriz, né? Então eu entrei, já estava formada na faculdade, tinha uma amiga da faculdade que trabalhava no atendimento do Banco Real, e aí ela falou: ah, tem lá o atendimento, e aí a primeira coisa que eu pensei, nossa, bem legal, 6 horas, 5 por 2, né, bancária, salário maravilhoso, inclusive naquela época, era um salário muito alto. E aí eu falei, ok, vou trabalhar.
E aí, me encantei com esse outro público, né. Eu acho que, assim, o teatro tem muito disso, o teatro é uma experiência, né, as artes como um todo, elas são uma experiência, mas entrei no mundo do atendimento. E lá estou, e de lá para cá, né, era uma vez passado 25 anos nesta área e me apaixonando por isso. E aí eu fui trilhando minha carreira, eu passei por todos os cargos: analista, supervisora, coordenadora de melhoria contínua, porque na época não se falava a experiência do cliente, gerente de atendimento, até meu último cargo como gerente de experiência do cliente. E aí, um dia, você decidiu criar o Negras ACX. É na Na CX, na CX. É CX. na experiência com o cliente. Então é na CX. Como surgiu essa ideia? Ai, E por quê? surgiu Claro, isso. o porquê a gente imagina, porque é óbvio no mundo da experiência do cliente, mas eu quero ouvir de você como que você teve essa percepção. Olha, acho que assim, a ideia principal surgiu num evento de diversidade dentro do iFood. A gente estava lá, a gente tinha um grupo, né? O grupo do Orgulho Negro. E aí teve lá a festinha, estamos lá tomando um negocinho. E aí eu olhei, né, aquele grupo ali de pessoas negras. E eu falei, ué, mas por que que quando eu vou nos eventos de CX não é desta forma, né? Porque a gente estava lá com pessoas negras, com pessoas brancas, mas representados como o Brasil, né? Metade, né? Mais de 56% hoje da população é negra, que são pretos e pardos. Só que nos eventos não é isso. E aí, aquilo, juro, na hora eu comecei a pensar, e aí eu até conversei com um amigo meu que estava falando no dia do evento sobre marca, e aí eu pensei, o que que a gente faz, né? E aí, na hora veio, bom, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque se eu estou nesses espaços e as pessoas não estão, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a conversar com as pessoas que me convidavam, então para podcast, para palestra, enfim, tá, mas por que que não tem outras pessoas negras, né? Por que só eu? E aí o universo né? O universo faz alguma coisa que quando você tem um propósito, o universo te ajuda a cumprir aquele propósito. E uma pessoa me chamou, o Davi, me chamou no LinkedIn e falou: "Olha, estou aqui bem ousado e eu quero te chamar para um grupo de WhatsApp que a gente criou com profissionais negros". E aí gente, tipo, isso uns 3 meses depois, tá, mais ou menos, a festa foi em novembro, era mais ou menos março, e aí eu falei: "Gente, ele já tá fazendo o que eu gostaria que fosse feito", só que aí eu queria uma comunidade, né, eu queria mais coisa, não só Algo um grupo maior. de WhatsApp. E eu, coitado do Davi, fiquei uma reunião com ele umas 5, 6 horas falando: "Vou fazer isso, isso e isso". Aí descobri que tinha o UX para Minas Pretas, com a Karen Santos, cacei a Karen lá no LinkedIn, pedi uma reunião com ela, perguntei como que ela fez, mas assim, o Davi estava numa outra vibe, né, e eu querendo fazer muita coisa, e eu fui convidada por 2 amigas, quer dizer, 2 pessoas que eu não conhecia ali do grupo do WhatsApp, para ir para o grupo Mulheres do Brasil. Tem um projeto de aceleração de mulheres negras, e é um evento que acontece esse sábado e domingo. E ela: "Ai, Cris, vem". Elas ficaram falando no grupo, eu falei: "Ai, gente, tô cansada dessa história de acelerar, que não acelera nada". Enfim, só que chegando lá, assim, é um evento daquele Era que diferente. te tira, assim, né, o fôlego e fala: "Você pode, vai". E eu convidei as 2, eu falei: "Vamos montar uma comunidade de mulheres?", porque o nosso grupo lá era um grupo de WhatsApp de homens e mulheres. "Vamos montar uma comunidade de mulheres?". E aí saiu tudo, né, aí pensa no nome, pensa na marca, pensa em tudo, e a gente construiu no dia aí a gente convidou 7 meninas que a gente tinha lá para fazer parte do grupo, né, de WhatsApp que a gente criou, e a gente fez a nossa primeira live dia 15 de junho, dia do profissional de CX. A gente não sabia que Foi sem era, querer. foi sem querer, coincidências boas dos destinos, e em 2023. E em 6 meses, então assim, começamos nós 3, em 6 meses a gente já tinha 300 mulheres no grupo. E já estávamos fazendo várias coisas que a gente não tinha previsto, assim,
inicialmente, mas foi acontecendo isso, né? Ah, vamos conseguir ingresso então para ir evento? Ah, vamos conseguir uma parceria para formação? E a gente foi construindo várias coisas, vários produtos, vamos dizer, vários serviços que a gente entrega dentro da comunidade. E estamos aí para fazer 2 anos, chegando no nosso segundo ano de criação do Negras nas De Tracks, existência. de existência. Hoje, Cris, qual que é a estrutura do Negras na CX? Ou seja, vocês estão presentes onde? No WhatsApp, no LinkedIn? Onde vocês estão para poderem ser encontradas por quem quer se juntar a vocês? Estamos nas redes sociais, então nós estamos em todas as redes sociais, e ali, né, a gente tem, né, seguidores de todas as pessoas, e tem um grupo do WhatsApp das mulheres que são pessoas que se consideram pardas ou pretas. Aí essas podem entrar na nossa comunidade no WhatsApp, nesse grupo do WhatsApp, e ali a gente traz todos os benefícios que a gente consegue e a gente leva ali para aquele grupo de mulheres. E como vocês são financiados hoje? Então, qual que é o modelo de negócio para que isso funcione? Porque precisa de dinheiro para esse negócio rodar. E qual que é o Pois é. milagre que vocês fazem? É milagre. A gente é financiada pelos amigos. Na verdade, hoje a gente tem um plano, um modelo de negócio para ser autofinanciado, mas tudo que a gente construiu hoje, até hoje, e aí já fiz algumas contas ali, seriam contas de milhões, a gente conseguiu realmente com as parcerias. Então, pessoas parceiras, pessoas aliadas é quem ajuda a gente nisso, né? Dando acesso a eventos, principalmente, a gente tá sempre lá pedindo. Então, quem é de eventos, por favor, quando a gente entrar em contato, ajuda a gente. A gente tem também essas parcerias com CS Academy, por exemplo, que ajuda a gente com assinaturas para que as meninas façam formação, Paradox, que também ajuda a gente. A gente tem as parcerias de convite para a gente fazer os eventos, então as pessoas também não cobram para que a gente use os espaços e promova os nossos eventos nos espaços. E tem muito trabalho voluntário mesmo, né? Então, eu mentoro todas as mulheres que estão desempregadas e que não têm condições de pagar para ajudá-las na recolocação. A Maria faz toda a parte das nossas redes sociais, então tá lá o dia inteiro, todos os dias fazendo conteúdo para as redes sociais. A Eloá é essa pessoa de relações públicas que falam com todas as empresas. E assim, e tem muitas iniciativas que vêm das próprias meninas da comunidade, elas mesmas. Cris, estou aqui negociando com alguém, trazendo um benefício para a comunidade. Então, hoje a gente faz assim, mas a ideia é que a gente entregue serviços como consultoria, mentoria, e que esses valores sejam revertidos para que a gente Para sustente financiar o as nossas trabalho. ações da comunidade. E hoje, quem está dentro da comunidade, você falou de alguns benefícios, que é, por exemplo, o acesso a alguns eventos, e a gente se encontrou em alguns por aí, né? Sim, Acho que o último foi do Reclame Aqui, né? sim. Você vê que no cenário tem né, as Ah, pelúcias que eu ganhei a muito custo faltou a lá. verde, hein? Então, Eu tenho a verde. eu aceito doações. Eu falei com o Felipe do Reclame Aqui, eu falei, Felipe, eu tinha só a vermelha. Eu falei, eu achava que tinha verde, não sei, acho que eu sou um pouco daltônico. Tem. Na minha cabeça, eu achava que eu Ótimo. tinha verde, O R é a mas minha. eu só tinha a vermelha. Eu falei, ai, Felipe, eu tenho todos menos a verde. Aliás, eu tenho só a verde, você consegue dar pra mim os outros? E ele foi lá, ele abriu a máquina e me deu os que eu não tinha, só que eu informei pra ele errado os que eu não tinha. Aí eu fiquei com 2 vermelhas, entendeu? Então, eu vou chamar o Felipe aqui, mas Por Felipe, favor. me arranja a carinha verde. Eu só não tenho a carinha que representa quando tudo dá certo. Eu só tenho as carinhas que estão, Exatamente. sei lá como as coisas estão indo por aqui. Isso. Mas quais são os benefícios, então, além dos eventos? Você falou que mentora também algumas meninas da comunidade. Então, quem quiser entrar na comunidade, primeiro faz como? E segundo, quais são os benefícios que essas pessoas têm por estarem na comunidade? Então, primeiro, busca ou o nosso site ou as nossas redes sociais, vai ter lá um formulário para você entrar. No final do formulário tem um link para você entrar lá no grupo do WhatsApp.
Tá. O que tem de benefícios são esses. Tudo que a gente tem 15 dias, mais ou menos, acho que é. O mês passado, a gente conseguiu um convênio com uma pós-graduação. Uau. Então, a gente trouxe, era uma pós-graduação que tinha um curso e eles estavam selecionando mulheres negras para esse curso e a gente trouxe isso para a comunidade. Então, assim, a gente vai o tempo todo buscando e recebendo apoio, né, das pessoas para divulgar tudo isso. Então, tudo isso é no grupo do WhatsApp. É aquela loucura, né? Tem uns que falam, que eu não consigo acompanhar o grupo. É isso. Seja bem-vindo ao mundo adulto. Então, a gente realmente tem bastante. Por exemplo, a gente divulga, a gente sai caçando todos os dias vagas, e aí também temos pessoas que nos ajudam com isso, enviando vagas, e a gente divulga essas vagas lá no grupo. Para que, eu tô procurando uma vaga de CX. Tudo que a gente vai vendo, a gente vai divulgando lá no grupo. Então, a gente tem um grupo de avisos, né? Para, esse daqui, já que você não consegue ler as conversas, porque depende do dia, você imagina. Várias mulheres, centenas de mulheres lá no grupo, a conversa rola solta. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é um outro benefício super importante, e nesse formulário a gente captura o que elas gostariam, né, de ter de benefício, que é o networking. Porque ali a gente já teve muitas que foram realmente recolocadas, porque alguém falou, abriu uma vaga no meu time, eu queria que alguém me mandasse currículo. Então, lá mesmo, entre elas, tem essa mobilidade de uma indicar a outra, de conseguir trazer para o time, enfim, que é o que a gente que é o necessário, né? Que a gente também tenha times diversos para que a gente entregue uma melhor experiência para o cliente. Então vamos fazer o seguinte: você vai olhar para sua câmera e você vai convidar as pessoas para a sua comunidade e quem quiser ser parceiro, porque aí qualquer um pode ser parceiro Sim, da comunidade. sim. Então, por favor, faça o seu convite. Você, mulher negra, você que se declara parda ou preta, está convidada para entrar na nossa comunidade. Se você atua em qualquer área, ECX, CS, UX, enfim, todas as áreas que a gente tem de centralidade do cliente, está convidada para entrar na nossa comunidade. Acessa lá o nosso formulário, no final do formulário você já vai ter o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp e usufruir aí da nossa belíssima companhia. E você, pessoa aliada, empresas aliadas, entre em contato com a gente precisa muito de apoio para a gente conseguir continuar esse projeto e atingindo e, claro, mudando, né, o cenário que a gente tem hoje no país, que ainda estruturalmente não beneficia ou tem alguma coisa errada, né? Quando a gente olha que o call center, que é a porta de entrada, você tem pessoas negras e aí você não tem no topo, alguma coisa tá atrapalhando, Alguma né? coisa está barrando essas pessoas. Isso, porque a gente, quando a gente fala de inclusão, não é sobre, eu quero só pessoas negras. Não, é por que não tem pessoas negras? E a pergunta também não é porque só tem pessoas brancas, é por que não tem pessoas negras? Então, A lógica é inversa, né? por que não tem? Alguma coisa tá acontecendo. Então, assim, é isso que a gente quer mudar. Eu acho que nesse pensamento equivocado, eu acho que a pessoa que faz essa pergunta do jeito errado não tem uma visão clara do que está acontecendo. E isso é óbvio, pelo menos no mundo do CX. É por isso que eu falei que é óbvia a criação da sua comunidade, porque você olha, inclusive no palco, né? Aqui de cabeça eu consigo lembrar de você e da Yalabá. É. E aí eu posso citar 20 palestrantes brancos. É ruim porque eles são brancos? Claro que não. Só seria interessante que tivesse mais pessoas pretas nessa comunidade. E isso, com certeza, é refletido para dentro das empresas, não só em executivos ou palestrantes e pessoas autônomas que trabalham com experiência do cliente, mas também dentro dos times. O problema, na minha visão, é que o cliente é diverso. Exato. Né? A base de clientes é de 56% de pessoas pretas. Aí Exatamente. você olha para dentro do time e tem, sei lá, 2%, em algum momento vai dar pau nessa experiência e o mais afetado é quem não é representado. Então, entrando na parte técnica dessa necessidade, como você vê a relação entre diversidade, que é uma pauta, aliás, diversidade e inclusão,
com a experiência do cliente? Assim, para mim é tão claro quanto está conectado, porque quando a gente fala dos grupos subrepresentados, é exatamente isso. Por que que você não me vê? Eu existo. Então, a gente não está falando de, eu preciso ter privilégios. Não, a gente não está falando de privilégio. A gente está falando que eu preciso enxergar aquela pessoa, ela é uma pessoa, mas ela tem uma necessidade. E quando a gente fala de CX, a gente fala exatamente de atender às necessidades. E como que eu não consigo, como eu não incluo necessidade, por exemplo, de pessoas trans? Eu falo que, primeiro, né, os dados que a gente tem, pessoas trans, só 4% no universo formalizado, 80% das pessoas assassinadas, né, de pessoas trans são pessoas negras. E aí, lembra a pirâmide de Maslow? Uhum. Que tem lá fazer xixi, né? A base da pirâmide. A pessoa trans tem dificuldade de ir ao banheiro num shopping. E aí você fala, gente, mas a gente tá falando de uma experiência que não atende ao básico, simplesmente porque ela é uma pessoa trans. Então, assim, a gente definiu que o padrão é esse, alguém que não tá no padrão não passa na porta. Eu barro, eu crio experiências horríveis e, claro, não é só uma experiência ruim, é crime, né? Então, isso que algumas vezes a gente vê, teve uma situação de racismo, uma experiência ruim. Não, gente, é um crime. Então, como que as empresas previnem isso? E aí, o que acontece? As empresas não previnem, e aí vamos para crises. E aí, na crise, ela quer lidar que você vai gastar muito mais dinheiro, vai perder a sua credibilidade. Então, eu olho muito para o risco, né? O risco é enorme quando você não tem uma equipe diversa. E aí, não, mas eu tenho uma equipe diversa aqui. Tá bom, mas eles podem falar. Quando eles trazem, por exemplo, uma situação para você, você atende aquela necessidade, eu falo, não, sei lá, isso daí nem tem, tá? É 2% da população, nem existe. No nosso caso de pessoas negras, não é nem, também não é este o Não é sobre raciocínio. minoria. Não é sobre minoria. Nós não somos minoria, nós somos a maioria. Então, é exatamente isso. Como que a gente pensa em experiência, como que a gente fala tanto sobre experiência e a gente tem pessoas que não estão tendo a experiência básica. A gente está falando, o produto, né, precisa gerar valor, encantamento. Gente, a gente tá deixando, por exemplo, uma pessoa cadeirante não conseguir acessar um espaço. Essa pessoa, e aí um espaço, né, quando a gente fala de acessibilidade físico, é uma cadeirante, uma mãe com carrinho de bebê, alguém que hoje tá com uma muleta, ou você que tá com uma mala. Olha quanto a gente vai. Beneficia e melhora a experiência de todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo, tem um exemplo que eu gosto de dar, que ele não é específico, ele não vai falar de pessoas pretas nem de cadeirante, mas da importância de ter pessoas de diversos backgrounds, de diversas origens dentro de uma equipe. Eu recentemente comprei um ar-condicionado portátil, porque aquela onda de calor tava insuportável, e eu comprei um ar-condicionado portátil porque na minha casa, no meu apartamento, não podia e não dava, enfim, por N motivos. Comprei, e aí, pra quem não conhece, o ar-condicionado portátil tem lá a estrutura, que é um cubo grandão com rodinha, aí tem um tubo que sai e você conecta na janela, Sim. né? Normalmente, esse tubo precisa ser ou cinza escuro, ou preto, ou marrom. Por quê? Porque a luz do sol bate e a cor absorve a luz do sol e não entra dentro do ambiente. Quando eu instalei primeiramente o tubo, ele era branco. Ou seja, eu instalei, não me liguei nisso. Quando eu acordei, eu tinha uma luminária nova no quarto, né? Porque a luz batia na janela e iluminava o tubo. E aí, a minha reflexão imediata por trabalhar com experiência do cliente é: o engenheiro, o arquiteto, o gerente de produto, o infeliz que fez aquela desgraça, não usa um ar-condicionado portátil. O diretor daquela empresa que olhou para o produto e falou: "Nossa, que lindo!", não usa ar-condicionado portátil. Portanto, a minha experiência foi prejudicada. Aí hoje, para dormir tranquilamente, a gente pega um pano
um pedaço de uma camisa, uma cueca, alguma coisa, e embrulha o tubo do ar-condicionado para a luz não entrar. E como é que isso tem a ver com diversidade? Absolutamente tudo. Não tinha naquela equipe uma pessoa que fosse usuária daquele produto. E aí, quando eu olho para a diversidade, é justamente isso. Eu ter representado na minha equipe pessoas que conseguem entender as necessidades do meu cliente. Ora, se o meu cliente é 56% pessoas pretas, e não sei quantos por cento pessoas com deficiência, e não sei quantos por cento pessoas trans, e quando a gente fala de negócios, 2%, 3% importa. Como? 2 e 3% em resultado. E Não. aí, eu tô pensando no capitalista malvadão. O cara não é bom. Não é uma Isso. pessoa Não, boa. não Tô falando vamos. de dinheiro. Exatamente. Se você for diverso, você tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro. Como é que você vê essa relação entre lucratividade e diversidade? No CX, Gente, principalmente. assim, é que tem tanta pesquisa, tem McKinsey, tem, assim, as empresas mais diversas, elas são 39% mais lucrativas das que não são. Exatamente porque tem uma coisa, né? Antes eu não falava muito, né, sobre ser uma mulher negra, ser uma mulher da periferia, mora na periferia, na Zona Leste de São Paulo. E aí eu comecei a. Gente, isso tem muito valor. Tem muito valor. Por quê? Porque das minhas faculdades é uma faculdade de pessoas que, inclusive, tem lá um programa para os milionários mesmo, né? Os herdeiros, enfim. E aí, algumas coisas que as pessoas falavam, uma foi assim, um amigo, né, lá da faculdade, do grupo, né, de milionários, ele falou para mim: eu tô tentando montar um produto para classe C. Eu queria que você fizesse o TCC junto comigo. E aí eu falei, poxa, eu quero fazer o meu, porque o meu, na verdade, era o trabalho que eu já ia fazer TCC, ia fazer um combo ali. E aí, eu fiquei pensando, gente, é verdade, como que ele queria fazer um produto para revendedoras Avon, Natura, enfim. Como que ele, um homem branco, que nunca teve uma experiência, imagina, de venda porta a porta, que você vai lá, ele vai conseguir imaginar criar um produto, ele ia criar um produto de tecnologia para esse público. Ele não conhece. E aí, eu traria um valor para esse negócio muito grande, exatamente porque eu nasci ali com a minha mãe fazendo, né? Tinha as reuniões da Avon, a moça da Avon que ia lá, porque é assim na periferia. Então, existe um valor e muitas vezes as empresas faz um dia. Ai, vamos fazer o dia, né? O dia do pobre, que a pessoa vai lá, eu vou fazer, olha, e aí sai e volta realmente com vários insights, com várias coisas. Só que é um dia. Aí passou ali 2 semanas daquele dia, tá rolando alguma coisa e as pessoas não sabem. Tá desenvolvendo aplicativo para classe C e só funciona no iPhone do mais moderno. Então é isso. É o mínimo, né? É o detalhe do detalhe que não é óbvio. E aí você fala. Então, assim, se você, por exemplo, não tem uma pessoa com deficiência na mesa, talvez ela não levante a mão e diga: olha, isso daqui não funciona para mim. Desta forma. Vou dar um exemplo que muita gente nem sabe que é daltônico, né? E aí eu fui fazer um curso, fiz um curso até, um curso de extensão numa universidade, né, Universidade de Chicago, chique. Aí a gente tava vendo as cores das apresentações. E aí trazendo que cores que não comunicam para a pessoa daltônica. E aí você fala, poxa, eu não sou daltônica, pelo menos eu não sei. E eu nunca pensei o quanto, de repente, a minha comunicação estava sendo afetada porque eu não estou conversando com aquela pessoa, estou usando cores que ela não consegue. E a mesma coisa nesse diálogo. Então, às vezes, a empresa está falando para um público que, na verdade, é o público que são os funcionários dela e não o consumidor final. E aí, não entende. Por que as pessoas não entenderam? Gente, elas não entenderam porque o que você está falando não faz o menor sentido para aquela população. Você precisa trazer pessoas no seu time que vai estar pensando a experiência e olhando para todos os lados. Então, por isso que diversidade dá muito mais lucro. Você imagina, né, todo mundo igual, aquele, né, Homem-Aranha, o meme do Homem-Aranha lá, Uhum. todo mundo igual. Gente, todo mundo vai pensar igual. Como que você vai resolver problemas complexos se todo mundo tem a mesma formação, passou pelos mesmos lugares, fez um intercâmbio nos mesmos países? Não tem.
não tem como você entregar inovação. De novo, voltando pro dinheiro, falando, eu também não acredito muito na. Não acredito porque não deu certo até agora, né? Ai, vamos fazer isso porque é humano. Não, gente, vamos pensar no dinheiro. Pensando em inovação, a gente traz inovação exatamente a partir da necessidade. Eu ouvi até eu lembro de um professor falando que muitos executivos, né, ali quando se aposentavam, enfim, montavam suas empresas, mas não conseguiam ter os resultados que eles tinham nas empresas. Por quê? Nunca trabalharam. Sabe, assim, eu só mando, eu tenho um time, eu mando e eles fazem. E aí, quando você tá lá no seu dia a dia, que seu recurso é escasso, que a sua necessidade é grande, como eu te falei, a gente entrega aqui coisas de milhões e foi sem dinheiro, gente. O que que a gente faz? Criatividade, amizade. Todo lugar que a gente vai, a gente apresenta o projeto, fala com as pessoas. Então, quando a gente vê, né, os memes o brasileiro da NASA. Não, é o pobre, gente. É o pobre inventando alguma coisa para suprir uma necessidade sem dinheiro. Então, se a gente consegue, né, ter pessoas de diversas gerações, classes sociais, pessoas com corpos diferentes, a gente está trazendo para o jogo o que vai trazer de inovação e de melhor para todo mundo. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. A gente quer ser uma pessoa boa. Eu espero que a maioria da população queira ser Eu pessoas acredito. boas. Eu acredito que sim. Às vezes às vezes essa fé vai embora. Mas hoje, agora, neste momento, eu acredito que sim. Mas mesmo que fosse todo mundo um bando de gente ruim, é entender que quanto mais pessoas de diversos backgrounds dentro da minha equipe, mais essas pessoas vão entender os meus clientes, que é todo tipo de cliente. Ah, não, Bruno, mas eu que eu foco na classe C, na classe B, na classe A, na classe A+. Tá bom? Você ainda assim vai encontrar na classe A+. Você vai encontrar o rico herdeiro, Isso. você vai encontrar o cantor de funk que ficou rico agora, você vai encontrar a cantora de axé que ficou rico agora, você vai encontrar o cara que ganhou na Mega Sena, você vai encontrar muita gente diferente. E essas pessoas pensam diferente. E como é que eu vou saber o que elas pensam? Obviamente eu vou perguntar para elas, mas mesmo perguntando, eu preciso ter alguém aqui dentro para interpretar o que elas estão dizendo e o que que elas preferem na hora de fazer alguma coisa. Eu estou muito ligado nessa questão de diversidade com a questão de pessoas com deficiência, porque minha esposa, a Bárbara, ela é uma pessoa com deficiência. E eu vejo a necessidade das pessoas serem boas também, né. Então você vê uma exemplo clássico, é desabafo, vaga ex entendam, não é vaga preferencial, Não. é vaga exclusiva para pessoa com deficiência. E vaga exclusiva para idoso. Não é para o idoso usar a da pessoa com deficiência, e não é para pessoa com deficiência usar do idoso. E não é para você, que tá tudo direitinho, que anda, que não tem visão monocular, que enfim, que você não tem nenhuma condição que te coloque no hall de pessoas com deficiência, essa vaga não é para usar por 30 segundos, não é para usar para descarregar o carro, não é para usar só rapidinho. E você vê que é cultural. As pessoas param nessas vagas. O carro de polícia para nessa vaga. O carro forte para nessa vaga. E aí, se você vai falar alguma coisa, você ainda pode apanhar. Ah, sim. A Bárbara fala: "Bruno, não arranja briga na rua". Eu tinha vontade, e agora que eu vou falar, não vou poder fazer. Eu tinha vontade de criar um adesivo escrito: "Eu estaciono que nem um idiota". E aí ver o cara com parando na vaga do deficiente e colar assim no carro: "Eu estaciono que nem um idiota". Mas aí agora que eu falei, todo mundo vai saber que sou É, eu. é. Acho que não. Acho que não é uma boa ideia, Acho que não né? vai rolar no final das contas. Eu gostei que você trouxe, sobre inovação e diversidade. E como que dica você daria para pequenos, médios, empresários, MEIs que estão começando agora, e mesmo as meninas que estão na comunidade, porque elas podem criar novas empresas também de impacto social e elas vão precisar ser diversas também, Sim. porque muito provavelmente ela vai vender para todo mundo. Sim. Que dica você daria tanto para o grande empresário como para as pessoas que estão começando agora um novo negócio de aplicar CX de maneira diversa? Acho que
você falou as pesquisas. Então, acho que você precisa entender os seus públicos e os potenciais, porque às vezes assim, mas nem tenho. Tá bom, se você não tem acessibilidade, com certeza você não tem Por que pessoas com será? Por que será? deficiência. 3 lances de escada. Por que será que você não tem um cadeirante como Então, cliente? talvez você tenha uma barreira de entrada para essas pessoas, porque as pessoas estão aí, essas pessoas consomem, né? Então, são pessoas que consomem. E às vezes as pessoas perguntam assim: mas eu tenho um microempreendimento, sou só eu. Como que eu vou ser diversa? Eu falo, tá bom, você está comprando de uma pessoa preta? Seus fornecedores são, porque o poder está com a gente, o poder do dinheiro está com a gente. A gente pode falar assim: eu não tenho um time suficiente para que eu tenha a representatividade, né? 56% de pessoas pretas, 52% de mulheres, enfim. Tá, mas seus parceiros de negócio. Você pode escolher aonde colocar o seu dinheiro. Eu posso escolher que a minha dentista, ela vai ser uma mulher negra. Mas, gente, é difícil. Mas eu quero fazer mudanças, eu quero ter contatos, eu preciso fazer isso. Eu posso escolher quem eu sigo. Acho que isso é uma coisa que eu fico até impressionada, né? Porque isso não custa nada, né? Eu vou curtir aqui o trabalho de tal pessoa. Porque eu não tenho dinheiro para comprar dela. Então tá bom. Curte, segue a página dela. Isso já ajuda, isso já dá visibilidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, das palestras, você falou de eu e a Yalabá. E aí a gente vai nos eventos e a gente sempre pega a página dos eventos e conta quantas pessoas negras tem. Quando tem 3, é É uhul! Vitória. Às vezes um evento que tem 60 palestrantes, tá? Então, assim, a gente não tá nem fazendo percentual. É assim, tem 3, tem 2, tem 1. A maioria não tem nenhum. Nenhum. E aí você fala. E aí já me perguntaram assim: mas é a meritocracia, né? Tipo, verdade Dá mesmo até que um arrepio, assim, você. você jura? Assim, verdade mesmo que você acha que realmente não existe nenhuma pessoa competência, só uma. Ah, coincidência, assim, que se repete, é raro, mas acontece todos os dias. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece muito. Então, assim, é isso. Eu não tenho. Então traz uma pessoa. Mas, tipo, o que que essas pessoas. Gente, o que eu aprendo, por exemplo, com pessoas com deficiência é incrível. Eu não tenho deficiência, mas eu aprendo muito com as pessoas com deficiência, porque eu aprendo uma outra coisa que eu não tenho. O que eu aprendo, por exemplo, com pessoas trans, eu sou uma mulher cis. Eu aprendo muito com essas pessoas. Então, traga para o seu nicho, e aí a gente vê né, essa estrutura começa às vezes na escola. Vai na escola do seu filho e vê quantas pessoas negras tem lá na escola do seu filho. Questiona, então, porque não tem. Porque quando a gente fala o problema do racismo, não é da pessoa negra que sofre o racismo. O problema do racismo é da pessoa branca. É a pessoa branca que traz o racismo. Então, senta e discute isso, conversa sobre isso, conversa então quais são as maneiras que tem, traz isso para a discussão, porque assim, não é um problema fácil de resolver, é um problema, a gente está falando de 500 anos de história, da formação, enfim, e a gente não tem expectativa de que seja um problema fácil de resolver. Mas quando a gente pega estatísticas, por exemplo, mulheres, mulheres em conselho, já é percentual. Mulheres negras em conselho. É 0 ponto alguma coisa. Hoje eu tô no conselho da CXPA. Você não tem. E aí você fala, gente, mas a gente tá falando das 500 maiores empresas. Não é dinheiro. Não, é simplesmente por quê? Porque esse é um lugar que normalmente precisa ter um conhecido. Alguém me indicou. Quem que você indica? O grupo que Que você fez. faz parte. Você faz parte, que fez faculdade comigo. Tá, você não pode trazer, então, abrir uma exceção e trazer alguém de fora, porque, eu quero processo seletivo. Eu fiz o processo seletivo, mas eu não consegui encontrar uma pessoa negra. Por quê? Porque eu quero alguém que Estudou em estudou Harvard. em Harvard.
Tá, então você foi com a sua régua, com a sua lista, e aí ninguém se encaixou na sua lista. O problema é que as pessoas, elas não estão acompanhando, ou você que tá levando o seu racismo para uma entrevista, e aí achando que. Por quê? Porque a gente tende, né? No nosso cérebro quer economizar, a gente quer pessoas que parecem com a gente. Tá, mas a gente precisa sair disso, porque senão a gente fica burro, gente. Pode ser que não seja intencional, né? Sim, por isso que as ações, quando a gente fala de ações afirmativas, elas são ações Exatamente. intencionais. Ah, mas eu não sabia, eu não tô fazendo isso porque eu quero. Ok, então faça uma porque você quer. Eu quero trazer uma pessoa negra pro meu time. Passa a querer. Passa a querer. Né? E eu acho engraçado, tem umas frases de guru, que quem já tá aqui no podcast sabe o quanto eu detesto guru. Jesus. E eu moro em Barueri, ou seja, a cidade dos gurus, da Alphaville ali. Ai, Cara, tem 15 gurus por metro quadrado. É assim, é assustador. Eu encontrei um no hospital esses dias, gravando story no meio da sala de emergência. Ele passou, a vontade de colocar o pé assim pra tropeçar foi gigantesca. Mas eu não tenho advogado pra isso, então nada fiz. E tem a galera fala assim de. A frase que eles adoram dizer é: o resultado que você não tem é sobre o conhecimento que você não tem. Maravilha. Pega essa. Pega essa frase. Né? Se eu não sabia, maravilha. Você está assistindo esse podcast, agora você sabe. agora você sabe. Então, se agora você sabe, você faz alguma coisa. E eu acho que a reflexão que tem que trazer para quem está dentro da empresa, então eu olhar, agora que eu já sei, deixa eu olhar pro meu time. Meu time não é diverso. É pra demitir todo mundo? Não, não é Não. pra demitir todo mundo. É pra você passar a incluir essas pessoas. É por isso que é diversidade e inclusão. A gente trouxe aqui para essa mesa a Paula Belízia, e ela é presidente da AWS América Latina, e há muito tempo atrás, ela foi presidente da Microsoft Brasil. E eu lembro, e ela é minha mentora, quando ela começou na Microsoft Brasil, e apesar de ser uma mulher branca, ela é angolana. Ela teve um desafio de igualar o número de profissionais dentro da Microsoft, homens e mulheres. E no final da gestão dela, ela igualou entre homens e mulheres, inclusive em cargos de gestão. Então, é olhar e falar, temos um problema, e passar a resolver o problema. Se eu estou dentro de um projeto, deixa eu ver se esse produto aqui vai funcionar para quem eu quero que funcione. Ótimo. Mas e se for uma pessoa preta? Ah, não. Vai funcionar. Ótimo. A pessoa com deficiência, vai funcionar? Vai funcionar. A pessoa trans, vai funcionar. E aí, eu vou entrar na polêmica, tá? Vou entrar na polêmica. E Adoro. aí, você não tem que concordar. Não é sobre concordância. Ah, eu não concordo com, sei lá, o casamento gay. Mas você foi pedido em casamento por uma pessoa homossexual? Então você não tem que aceitar nada. Não. Você tá falando de negócio, de dinheiro, você não tem que colocar a sua religião. Assim, deixa de ladinho e faz o negócio, o Isso. business. Dinheiro não. Dinheiro é teu. Dinheiro não acredita em nada. Não. É o dinheiro que vai vir. Então, no dia a dia você começar a entender como essas coisas funcionam. E acho que o primeiro passo é reconhecer que temos um problema. Temos um problema, né? E isso a gente faz em CX, não é? Quando a gente faz análise de causa, o que você faz? Tem um problema. Poxa, né? A gente segmenta os clientes, né? Com todas segmenta, cria persona, enfim. Exatamente isso que a gente tá falando, de personas de segmento. Ok. Aí você fala assim, nossa, esse segmento, ele não tá chegando no resultado que eu gostaria que ele chegasse. O que você faz? Um plano de ação específico para aquele segmento. Você vai lá, entende, mapeia as necessidades, ou deveria fazer, né? Quem não tá fazendo, deveria fazer. Então, segmento, vejo as necessidades e vou atender a necessidade daquele público. Assim, não tem. É o padrão. Qualquer É o cursinho padrão, de assim, CX vai falar isso qualquer pra você. cursinho. Faz o meu lá, tem o meu de tradução ao Customer Experience. Vai estar lá. Vai estar lá, gente. É básico. Você vai analisar. Ah, eu tenho um grupo de clientes, eu tenho uma satisfação ruim. Ok. Pega lá, você vai entender quem são os clientes, por que eles não estão funcionando e quais as ações você vai fazer para que aquele grupo queira. Eu tenho um grupo aqui de clientes que eu não quero, então demite esses clientes. Você fala, esse grupo eu não te atendo, fecha a porta.
Quanto você vai perder de dinheiro? Não, e tudo bem, vai facilitar a sua vida em alguma coisa, mas tem que e faz sentido demitir cliente, tá tudo bem. Faz. Escolha os clientes que você quer demitir e facilite seu processo. Agora, você vai demitir seu cliente por racismo, É. Aí aí é é, onde é. entra o problema, E, né. e às vezes, assim, é isso, né? Ah, eu não demito clientes por racismo, mas eu não admito. Porque o meu serviço não entrega O serviço demite por si só. por si só. A gente fala, né? E tem muito isso. Falou um case que eu também gosto de falar na minha palestra é sobre a Boca Rosa. Ela criou 60 tons de base. 60 tons de base. Ela vendeu 1 milhão em 10 minutos na live. Em 4 horas, ela vendeu 4 milhões. Os tons que mais venderam foram exatamente os extremos. Por quê? Porque existe a necessidade e essa necessidade não estava sendo atendida. Nós moramos no Brasil, moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Os nossos tons de pele, e ela mesma fala numa entrevista que eu vi, que na verdade a gente tem 144 tons de pele. Ela fez 60. As que tinha mais tem 20. A maioria tem 5, 6. Aí você fala, cobre, gente. Quantas pessoas? É tão básico, É né. tão básico, você tá perdendo dinheiro. Então, assim, quantas pessoas eu tô deixando de atender quando eu vou lá naquele padrãozinho que nem existe esse padrão, né? Um padrãozinho minúsculo, um recorte assim, que o padrão é eu. Eu sou o padrão. Todo mundo igual a mim. Quando você vai na média, você vai errado. Vai. A média A média é burra. a média é burra, A média é é burra. isso. A média é burra. E eu acho que as pessoas se baseiam muito na média, e é de média que sai a palavra medíocre, não é de ruim. Quem é medíocre é quem faz o que todo mundo faz. Eu lembrei do case do Band-Aid, né, você lembra do case do Band-Aid? E Sim. vendeu pra caramba. O que eu não consigo entender é a revolta que isso gerou, porque ninguém tirou o Band-Aid padrão, Não. até errei agora. Ninguém tirou o Band-Aid que sempre existiu. Não. Mas as pessoas ficaram bravas com o Band-Aid de vários tons de pele. Então, a gente. E acho que esse é outra coisa, assim, não é sobre escassez, é sobre abundância. Eu não estou dizendo que você vai perder o cliente Eu da vou atender dessa. mais um. Eu vou atender Me mais deixa atender mais um. quando. E assim. E aí você vê que. Aí você vai lá que é puro egoísmo, né, da pessoa. Porque o que te incomoda o outro ter o direito, porque é isso, é sobre o direito. Ele ter o direito de ter um band-aid da cor da pele. A Sapatilha tem uma bailarina super famosa que ela falava que ela pintava as sapatilhas porque todas as sapatilhas eram rosas. E aquele rosa parecido com a cor da pele de uma pessoa muito branca. E ela não encontrava sapatilhas do tom da pele dela, do nude Pergunta de dela. quem não é do gênero e não tem nada de balé. Normalmente a sapatilha tem que ser pra mesclar ali, é pra parecer que é o pé. Isso, porque Ah, você, quando você, né, artisticamente, você tá vendo ali a bailarina e você vai ver o corpo. Eu não tô lá pra ver o a sapato. sapatilha não é preta, tipo, de Não. de Não, sapato de ela pode couro. ser se ela for uma composição, mas Diferente, entendi. diferente ali do figurino. Mas você tá ali pra ver. Então, assim, você vê aquele pezinho, né? Aquele pezinho quebrado, inclusive, gente, uma coisa horrorosa. Se eu tivesse uma filha, não estaria no balé. Mas eu tive meu primeiro diretor de teatro foi bailarino, gente. Olha, eles acabam com a gente. Eu nunca vi, mas dizem que o pé de bailarina tá todo estourado, Todo né? estourado, porque quebra mesmo, Uhum. assim, pra que ele fique com aquele colo do pé, enfim, pra você ficar na ponta, né? Então ele fica aquele pezinho reto. Então a sapatilha normalmente é usada isso, pra que você não veja o sapato, você vai ver ali o E não corpo da tem, e bailarina. não tinha, pelo menos, Não sapatilha. tinha, não tinha. Aí você fala, ah, mas é porque, gente, de verdade, no Brasil não tem ninguém. Você acha que você não vai vender pra ninguém se você criar. E a gente tá falando, são coisas muito simples. Você fala, gente, é só comprar um tecido diferente. Ah, vai ficar mais caro, porque, sei lá, você acha que você vai fazer menos, mas tem uma hora que a escala vai bater. 56%. Acho que esse é o número. Exatamente. Esse é o número no Então, final. isso a gente está falando de grupos, né, nesse caso, minorizados e não de minorias. Não somos a minoria. Quando a gente fala dos Estados Unidos, lá sim, talvez as pessoas negras sejam minorias, né? Acho que é 14% da população. Sério? É. Não parece mais?
Gente, parece mais. Parece, porque a gente vê de fora e o que a gente vê? A gente consome o cinema, a gente consome a arte, e aí você vê, é intencional. Claro que o processo deles E tem foi. regiões também nos Estados Unidos. Sim, mas o processo deles também, né, de abolição da escravatura foi completamente diferente do nosso. Foi no meio Então, da. Foi na guerra, né? Foi na. sim, mas eles saíram com um pouco de condições um pouco melhores do que a nossa, Ah, que saiu entendi. sem nada. Que, na verdade, no nosso caso, o que ficou sendo discutido é a compensação dos senhores que perderam o seu bem. Nossa, esse foi o grande problema. Esse foi o grande problema da época, e não das pessoas que, tipo, beleza, você trabalhou, e aí vem a meritocracia, né? Você trabalhou, a sua família herda um dinheiro de 400 anos de pessoas trabalhando de graça para ela. Imagina, faz a conta, olha como é lucrativo. A pessoa trabalha de graça, você constrói todo o patrimônio, aí você tem acesso a muitas coisas, e aí fala: mas esse daqui não tem meritocracia para entrar. Quanto que é seu, o único exclusivo seu, e quanto você realmente traz de tudo isso que foi fruto do suor das pessoas, do sangue, né, das pessoas. Literalmente. Do E sangue. eu acho que as pessoas não se dão conta, e geração nenhuma, tá? Z, Millennial, Baby Boomer, nenhuma delas. Que só faz 136 anos. Eu sei exatamente porque eu nasci em 1988, 100 anos depois, né, da abolição da escravatura. Então, não, 100 anos, portanto, 136 anos, não é muita coisa, né? Eu vou dizer que são 2 gerações, Sim. um pouco menos, talvez, do que 2 gerações. Há pouco tempo atrás, quando eu nasci, ainda existiam pessoas que nasceram naquele regime, e ninguém tá falando de novo, o que você falou, ninguém tá falando de tirar o direito de ninguém, mas Não. sim de incluir outras pessoas. E eu acho que tem, só tirando o elefante branco da sala, que é, muitas vezes, essa pauta tão importante, ela é ligada a um espectro político, e as pessoas do outro espectro político falam assim: não vou falar disso, porque eu não gosto, porque eu não sou desse viés, eu sou desse espectro, eu sou do outro. Mas deixa eu te falar, isso é uma pauta que deveria ser independente de espectro político. Todo mundo. Ah, não, eu sou de direita, não vou falar disso. Você deveria falar disso. É Sim. para todo mundo. Então, eu não tô criando uma barreira aqui, para deixar claro, se você é de direita e tá aqui nesse episódio, é para você continuar, e você pode continuar sendo de direita. Tá tudo certo. E eu vou falar, eu sou de direita. E tem que falar disso, Sim. porque e tá tudo ótimo, né? Então, é desmistificar para que todo mundo possa usufruir o que você já usufrui. Eu acho que acho que 2 pontos que eu mais gostei aqui, para além de todo o trabalho que você faz, que você divulgou aqui, e aqui a porta vai estar sempre aberta, Cris. Que eu não tô tirando o direito de ninguém. Não. Não é para isso que você luta, principalmente. E 2, falar disso, pensar isso dá dinheiro. Dá. Eu acho que a conclusão óbvia é: se você não tá pensando nisso, eu não vou te chamar de burro, mas você é uma pessoa que perde dinheiro. O que é essa pessoa? Eu não sei, define você aí, né? Se você não tá olhando para esse lado, você tá perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro que tá na mesa, né? Não é aquele dinheiro, não, eu vou lá buscar, não. Você tá perdendo dinheiro que tá ali, ó. Querendo comprar de você, querendo fazer negócios com você, mas muitas vezes é isso, tem uma barreira e são coisas, juro, acho que a gente olha, tem algumas coisas, né, que eu fico. A gente fala muito em dados, né? Sim. Não, somos data-driven, pensamos em dados, tal. Tá, e qual é o dado que precisa para que você comece a fazer Quem diferente? tem que te falar isso para você fazer? Porque os dados estão aí, as pesquisas estão aí. É isso, né? Falou, o óbvio não existe, né? Porque ele vai depender exatamente Óbvio para desse quem? ponto de vista. Mas, tá, se você sentar e parar 5 minutinhos ali, você vai ver que, poxa, talvez eu tô com um problema super grande aqui na minha empresa. E se eu trouxesse alguém, às vezes, hoje a gente vê também muito, né, a questão geracional, né? Gente, realmente,
todo mundo da empresa é de uma única geração. E aí você falou, etarismo, ele tá aí nas empresas. Aí tem o etarismo, que é, né, as pessoas com mais de 50 anos. E tem também a geração Z, que o pessoal tá demonizando a geração Z. E aí eu fico pensando assim, gente, quando vocês eram adolescentes, vocês também não era assim, não? E eu lembro de quando entrou os Y, eu sou X, né? Um pouquinho antes aí, eu sou X. Aí também o X, a geração do mimimi, não sei o quê. Aí agora estão falando a mesma coisa do G, do Z. E quem tá falando é o Y. Gente, Você passou por isso, amigo. e aí o quanto, por exemplo, da pauta dessas novas gerações não são óbvias. Aí assim, nossa, a pessoa não quer trabalhar, ela acha que só trabalha por dinheiro. Gente, vocês param pra pensar aí que vocês estão, ó, com o olho tremendo. Aí eles não querem ser líderes. Olha, Por que será? Os líderes estão todos bem hoje, né? Estão saudáveis. você não inspira ninguém para ser líder. Então, é sobre isso. Como que a gente traz esse ambiente com todas as diversidades que a gente tem, que representa o nosso país, e traz isso para dentro de forma intencional, e realmente você vai ter números diferenciados. Não dá para fazer, né, a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E hoje é isso que muitas empresas ainda não acordaram e continuam fazendo coisas e tendo, né, times. Ah, não tem mulher no meu time, gente. Como assim não tem mulher no seu time? Não faz sentido. Não faz Não faz sentido. sentido. E tem uma frase que eu gosto muito, e eu não acho que ela é de minha autoria, é uma frase talvez esteja lá, vagando no universo, acho que outras pessoas já devem ter falado, que é: experiência boa é experiência para todos. Se você consegue democratizar essa experiência, você vai vender mais. Você vai ter um time mais diverso, um time que vai gostar de estar ali, porque é um time onde todo mundo está representado, isso vai cascatear para o cliente vai sentir que ele também está sendo representado, e a sua empresa vai ser escolhida em detrimento de outras que não fazem esse tipo, né, que não entenderam ainda isso. Aí a pergunta é: qual empresa você quer ser? Qual das duas? A que ganha mais ou a que ganha menos? Tá tudo bem, aí você escolhe por que caminho você quer seguir. Cris, a gente está se encaminhando para o final, mas eu preciso deixar esse espaço para você me dizer, tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você queria que eu tivesse te feito, alguma informação importante que você quer passar, uma mensagem final, não sei. Se eu deixei alguma coisa escapar, por favor. Então, eu acho que é isso, né? A gente precisa se ver representada. Então, eventos, palestras, curso de CX, a gente precisa falar disso, a gente precisa tomar cuidado também. As empresas que a gente exalta, então, às vezes a gente vê empresas que são líderes em casos de racismo sendo exaltadas como, olha, o exemplo de experiência do cliente. Opa, será? Para que cliente, né? Uma empresa que está fazendo isso e você vê, não tem lugar perfeito. Falo, gente, ai, olha, eu trabalho numa empresa e a empresa tem um discurso lindo, mas na prática a gente sofre racismo. Gente, não tem uma bolha, tá? Não vai ter um lugar que você fala assim, vou pegar. Então a gente vive num lugar machista, misógino, homofóbico. E aí, ai, aqui eu criei uma bolinha e todo. Não, não tem. Ai, não, não é fácil. Mas fazer gestão de pessoas não é fácil. Como que a gente. E isso eu falo que, né, as pessoas me veem como uma boa gestora, como uma gestora de inspiração, e aí eu falo, gente, eu só faço o quê? Eu entendo como cada um funciona e tento entregar, porque eu acredito no líder servidor. Inclusive, era isso, era tão. Nos anos 2000 a gente falava tanto disso, agora se perdeu, né? Agora é Vamos só resgatar, burnout. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos resgatar, por favor. Então, ai, é difícil? Gente, é difícil, mas o resultado é isso, você ter equipes de alta performance. Porque quando você consegue entender o que eu preciso entregar, como que eu combino essas pessoas e como eu tiro o melhor dessas pessoas, cada um entregando o que tem da jornada que traz ali,
Cara, você tem um time imbatível, um time de sucesso. Então, é sobre isso. Ah, mas o meu time é bom. Ah, time que é bom a gente também mexe. Eu sou a Podia estar experiência melhor, né? boa pode estar melhor. Eu falei, eu sou aqui. Ai, gente, a nota tá muito alta de CSAT, então dá pra gente arriscar aqui, fazer umas coisas, testar e ver se a gente não consegue fazer. Ai, cai um pouquinho aqui, daqui a pouco sobe e melhora. Então, é sobre isso. E eu acho que que vem muito, né, dessa questão ah, mas eu tive uma experiência, trouxe uma pessoa pro meu time. Gente, de novo, um não representa o todo. Nem na ciência, nem em lugar nenhum, não. E eu acho que eu preciso trazer isso aqui, é o caso recente agora que aconteceu com a Ingrid Guimarães. Você ficou sabendo? Não, não vi. Não vou falar o nome da companhia aérea, ela estava na companhia aérea, quebrou um assento da executiva. Aí os comissários, provavelmente americanos, falam: olha, você vai ter que sair do lugar porque um assento da executiva quebrou e essa pessoa da executiva vai pegar o seu lugar, porque você está na Premium Economy. Ela falou: não vou sair. O comissário mudou o tom, outro comissário veio, mandou acho que o cunhado dela calar a boca para não se meter e falou: se você não sair, você não viaja mais dessa empresa. E a coisa escalou, eles contaram a história no fone do avião, então para todo mundo, falando que, ó, uma passageira não quer colaborar, vai ter que todo mundo sair do voo. Aí colocou ela contra o, o voo inteiro. Ok, ela cedeu, porque eles ameaçaram ela de que, olha, a gente vai falar quem é que tá causando isso aqui. Ela foi pra econômica, ela pagou a premium, ela foi pra econômica. Eles deram um envelope com $300, como se isso fosse resolver algum problema. Nesse caso, pra mim, só resolveria se fosse 1 milhão. Talvez também não resolvia. E aí, no meio do voo, ela chamou um comissário e perguntou: por que eu? Qual que é o critério de vocês? Aí ele falou: olha, tem alguns critérios, né? Tem quem pagou a menor tarifa, o local, mas geralmente mulheres viajando desacompanhada. E isso foi no dia 8 de março, o que é chocante, né? Porque é o Dia da Mulher. Ah, sim. E, Claro. e me choca a sinceridade desse comissário. De falar isso assim, é isso aí. Tá no processo isso, inclusive, né? Você jura? É, isso isso me perturbou de uma forma tão grande, assim. Cara, e vai ter gente dizendo que não tem, que não existe, que não é. E tá claro e escrachado de que é realidade. Eu tenho, você falou, né, do como que eu caí em CX, enfim, e aí tem porque eu quis crescer na minha carreira como líder. E aí eu entendi que eu poderia estar na mesa para discutir essas situações. Por exemplo, uma empresa que a gente contratou prestadora de serviço de atendimento, eu pedi para. Eu gosto de olhar o processo inteiro, né? De recrutamento, seleção, enfim. Para mim, você tem que ver de ponta a ponta, né? E a experiência das pessoas do atendimento, mesmo que seja um atendimento terceirizado, que eu esteja fazendo gestão, eu quero saber de ponta a ponta como acontece. E aí ela falou assim: não, e aqui a gente também não contrata mulheres com filhos menores de 3 anos. Eu falei, oi? Querida, se o homem tiver filho menor do que 3 anos, você não contrata? Não, é mulheres com filhos menores de 3 anos, porque a gente tem estatística que é ruim. Eu falei, não, na minha operação, esta norma não vale. Como assim? E assim, eu falei, nos últimos anos eu tenho feito muita gestão de BPO, mas eu comecei fazendo gestão do time interno. Quando a mulher volta da licença maternidade, ela volta num gás. Se você pegar aquela mulher na mão, conversar, e eu sempre tive esse ritual de quem voltou, né, com times grandes de call center, quem voltou da licença maternidade, sentar, conversar, tem, né, aquele angústia do primeiro dia, a dúvida. Você conversa, acolhe. Gente, tem um filho para criar. Olha o preço do leite, o preço da fralda. Essa mulher vem num gás, num sangue no olho. Você quer mais motivação do que isso? Que mais motivação do que isso? E aí você falar pra mim que essa mulher não pode trabalhar na operação porque você tem dados. Você não deveria nem estar fazendo essa conta. Porque
alguma coisa que tá errado, que é outra coisa. O seu time, então, não está favorecendo. E aí tem conversa, fala, gente, olha, a família tem que ajudar, né? Você tem que ter o suporte da família ou do marido, ou uma rede que você consiga fora. E aí a empresa tá dando condições, então, para que essa mulher construa essa rede e de apoio. Não, ok. Então, assim, dá pra gente flexibilizar e ela sabe, se você tem um funcionário que você dá alguma coisa, tem no livro do Stephen Covey lá, o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala sobre dos depósitos emocionais, né? O que você tá fazendo? Então, se você tem um time que você fala assim, olha, hoje, ok, eu consigo te liberar, sei lá, para uma situação que você é uma exceção que você precisa ter hoje. Aí amanhã vai pedir hora extra. Ai, ninguém quer aceitar hora extra. Claro, gente, você não depositou nada. Agora você quer sacar. Ai, o time não tá engajado. Meu Deus, você não entende como que você pode. E tem exceções, tem concessões que não dá para fazer. Eu sempre falei, gente, quem era do atendimento, linha de frente, tem que começar, eu tenho que abrir o atendimento às 8. Se não tiver, eu não consigo abrir. Então tem que ser pontual. O cara do back-office, cara, se ele fizer das 8 às 6, ou se ele fizer das 9 às 18, às 19, não vai mudar. Eu consigo adaptar. Então, Gerenciais. eu posso fazer isso. Então, assim, como que a gente olha as pessoas dentro das necessidades, vão ter os inegociáveis. Então, como que a gente não pode olhar para mulheres e achar que elas não podem parir, gente? Como que a gente constrói essa humanidade? É o fim, eu ia falar isso, é o fim da humanidade. Gente, Acabou. esse não dá para delegar. Não, não. Ainda não tem chocadeira para Não, ser humano. Então, ainda não tem. e aí a gente. E é aquela história. Todo mundo tem mãe, né? Todo mundo tem mãe. Como assim? Mas a quantidade de mulheres. Tem uma galera que eu acho que não tem, mas É. a princípio. A quantidade de mulheres que são demitidas depois que voltam da licença maternidade é absurdo. Assim, são muitos relatos que tem no LinkedIn. E assim, aí independe de nível, tá? Lá do atendente à vice-presidente. Demitida após. Licença maternidade. Cara, tipo, que mundo é esse? A gente tem muita coisa para mudar, muita coisa para impactar. E obrigado por você já estar começando a fazer isso, porque se ninguém der o primeiro passo, aí que não vai mudar, né? Acho que a gente tem que começar a entender que, ok, eu identifiquei um problema, deixa pra lá. Você deixa pra lá, vai continuar assim. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Aqui eu Era Uma Vez está de portas abertas, e você está super convidada a divulgar seu livro, a divulgar o que você faz. Se quiser falar do livro agora, por favor, pra Isso. gente finalizar. Estou coordenando um livro, Mulheres na Experiência do Cliente. Então, é um livro de gênero, né? A gente vai trazer toda a diversidade, são mulheres de todas as gerações, de todas as raças. Vai ser um livro realmente olhando, e eu acho que em CX a gente tem uma mulherada muito boa, né? Muito, muito, muito boa, tocando o assunto. Então, eu tô trazendo aí pessoas que talvez alguns não conheçam, mas tem história maravilhosa. E tô trazendo as minhas ídolas também, que estarão junto nesse livro. Então, empresas que queiram também patrocinar o nosso livro, entre em contato comigo para que vocês possam participar. O livro já está com muitas, muitas mulheres maravilhosas e vai ser incrível. Como que eu te acho no Instagram, no LinkedIn e por aí? Todos os lugares. Cristiane Machado CX. Cristiane com CH, deixa eu ver se... Não, é normal. Cristiane normal. CR. Olha, Tá vendo? pergunta que eu sempre tenho que responder. É Cristiane normal? E a Coca é com limão e gelo? Não, a minha é só gelada. A minha também. Não gosto de gelo na Coca. Também não gosto, não. Ó, já temos um clube aqui. Então. Só gelo na Coca. Só gelo. É isso. Então, Cristiane Machado CX. Põe lá no Google que vai aparecer. Meu Ótimo. CEO tem que funcionar. Maravilha. E você que quiser me encontrar, Bruno Pontual no Instagram. No LinkedIn, coloca lá Bruno de Oliveira Gonçalves. Vai ter um ponto amarelo num palco. Sou eu mesmo. E, por favor, se inscreva neste canal.
deixa o seu like, deixa aqui seus comentários, fala bem de mim, fala mal de mim, só da Cris que não pode falar mal, tá? Tome Pode. tenência, viu? E divulgue este vídeo aí nas suas redes sociais, no seu LinkedIn e por aí vai. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disposição, por nos assistir por mais de 1 hora, por quase 1 hora e 10 minutos. Eu tenho certeza que hoje, aqui, você, caçador de experiência, buscou experiência, encontrou diversidade, encontrou inclusão, porque esta área de CX é muito boa, mas sempre pode melhorar. Muito obrigado e até a próxima.